estamos fazendo uma série de mensagens. Essa série de mensagens, ela se chama Em Busca da Verdade, tá ligado? Eu fiz uma introdução falando sobre verdade e sobre pós-verdade. Depois dessa introdução, nós falamos semana passada a respeito da Bíblia e por que nós podemos confiar na Bíblia, porque a Bíblia é do jeito que ela é. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Deus. Vamos buscar a verdade sobre Deus, a verdade bíblica e a verdade que nós podemos encontrar. Então você vai abrir sua Bíblia aí em... Foi? Está centralizado agora? É nóis. Let's go. Obrigado, Luan. Então você vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Fui eu que arrumei torto, viu? Eu que tinha colocado torto. Eu não sabia se estava alinhado ou não. A gente tem que marcar um X aqui. Você vai abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. É o primeiro livro da Bíblia. Ok? Gênesis capítulo 1. E você vai ler o versículo 1. Ok? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Vamos para o versículo 1 de novo. Eu li o 1 e o 2, beleza? Mas vamos ler o 1 de novo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Sabe, meninada, por muito tempo, o que permeou e o que foi a linha de base do pensamento dos filósofos e dos intelectuais por muitos anos foi exatamente o que nós acabamos de ler. No princípio, Deus criou todas as coisas. Alguns filósofos, eles nem olhavam para isso do ponto de vista do nosso Deus, do Deus cristãos, mas eles olhavam para o fato de que o universo é perfeito e é alinhado demais para que não fosse criado, não tivesse sido desenhado. Conforme o tempo foi passando, alguns filósofos, e deixa eu só explicar uma coisa, eu não vou partir para a parte da filosofia hoje, tá? Eu só preciso introduzir isso aqui para você, mas eu já vou te falar que aquela aula de filosofia que você tem no ensino médio, que você considera chata, aqueles caras que seu professor fala, se ele for um bom professor, eles permearam muita coisa do imaginário do mundo ocidental. Talvez mais do que você pensa. Eles desenharam essa parada aí. Mas enfim, voltando. Então, sempre foi olhado, sempre se olhou para as coisas, para o estudo da vida e para o estudo do homem. A filosofia sempre olhou a partir de Deus e a partir da criação. Porém, um dia começaram a questionar isso. Começaram a falar, talvez nós deveríamos olhar mais para o homem, colocar o homem no centro e não Deus e a criação. Então surgiram alguns filósofos, que nós podemos chamar de filósofos humanistas. Eu não estou fazendo isso aqui em ordem cronológica, tá? A ideia nem é essa, mas surgiram vários pensamentos assim. Mas esses pensamentos começaram primeiro da ideia de que Deus criou o mundo, mas deixou o mundo acontecendo. Depois, partiu da ideia de que se o mundo está acontecendo, então ele acontece sozinho e que ele não precisa de Deus para funcionar. E será que isso é verdade? E vários filósofos, várias pessoas começaram a falar sobre isso. O interessante é que esses mesmos filósofos fizeram previsões que, quando o mundo deixasse de olhar para Deus como Criador e passasse a olhar para o mundo como obra do acaso, o caos iria se instaurar e o niilismo iria dominar o coração e a mente das pessoas. Você sabe o que é niilismo? Niilismo nada mais é do que um sentimento de que nada faz sentido. O sentimento de que nada importa. O niilismo é um pessimismo profundo e um ceticismo a respeito de todas as coisas. E esses caras que estavam abrindo mão de Deus já estavam prevendo o caos que a ausência de Deus iria causar na humanidade. Eu nem preciso falar o caos que isso gerou, é só você dar uma olhada no mundo hoje.
Então, algo que era raro tornou-se muito comum e hoje em dia quase que um padrão. E a gente já pode colocar o primeiro slide aqui, por favor. O ateísmo é a solução? Como assim o ateísmo é a solução? Muito simples, porque depois, primeiro a gente tinha o teísmo cristão, depois um teísmo aberto, depois um deísmo, enfim, a gente pode falar sobre cosmovisão outro dia. A questão é, surge o ateísmo, ganha força esse pensamento ateísta, onde Deus não existe, nós somos fruto de poeira cósmica, o universo está se expandindo e no final das contas vai se expandir tanto que vai deixar de existir na sombra da noite dos infinitos limites do universo. Mas a pergunta permanece: de onde nós viemos? Qual é a nossa origem? Como tudo começou? Como eu falei, a Bíblia nos diz sobre um princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E faz muito sentido crer que Deus criou os céus e a terra. Hoje em dia, você tem muita gente falando que não faz sentido nenhum crer que Deus criou os céus e a terra. Pode ir para o segundo slide, Fê, por favor. Mas eu quero conversar com você hoje. Eu vou te dar algumas direções e depois você segue essas direções na sua casa, mas eu tenho certeza que hoje, no mínimo, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Mas eu prometo que faz muito mais sentido você acreditar que Deus criou todas as coisas do que as coisas vieram do nada. Sabe por quê? Porque o nada não gera tudo. É antinatural, é contra as leis do universo. Nada produzir tudo. Algo precisa produzir alguma coisa. Tudo precisa ter vindo de uma origem. Nada não produz nada além de nada. O que é nada vezes nada? É isso aí, mano. Você está me entendendo? E o negócio é que surge então uma teoria. Essa teoria se chama a teoria do Big Bang, onde o universo, inclusive o tempo, a matéria, os planetas, a massa, energia, surgiu de uma explosão. A teoria é de que, mais ou menos assim, tá? Toda a densidade do universo estava comprimida numa parada do tamanho da cabeça de um alfinete. Toda a densidade do universo. E que essa pressão, essa bolinha de pressão, explodiu em todas as direções e virou energia. Energia virou matéria e por aí vai. Você conhece. Isso aí cai no seu vestibular. Inclusive você precisa estudar para saber, para passar no vestibular essa parada. E a questão é que mesmo que alguém queira acreditar no Big Bang, ninguém conta quem colocou a bolinha lá. Quem colocou o universo numa densidade super, ultra, mega, blaster comprimida. Mas o problema é que caos não gera ordem, mano. E o nosso Deus é um Deus de ordem. Caos não gera vida. Caos gera destruição. Sabe, eu vim de relógio hoje de propósito. Que os meninos estão falando que não pode usar relógio no coronavírus, né? Porque ele fica no metal. Mas eu vim de relógio hoje de propósito. Eu passei álcool no meu relógio, tá? Ele está higienizado. Mas o meu relógio, se você for olhar, ele tem uma peça de metal aqui. Ele é um relógio simples. Ele não é um relógio daqueles complexos, cheio de coisa, tá ligado? Cheio de funções. Apesar que o meu tem uma calculadorinha aqui bem legal. Ele é vintage. Estou olhando para os meninos do louvor aqui. Mas tem borracha, tem metal, tem 2 botões de metal, uns botõezinhos de plástico, alguma coisa que faz o visor digital funcionar, que eu não faço ideia do que seja, e provavelmente algum circuito aqui, alguma coisa que faz a calculadorinha funcionar. Mas digamos que eu pegue todos esses componentes aqui que eu falei, borracha, plástico, ferro, parafusinho, engenhoca, eu pego um recipiente e eu jogo tudo para cima
e eu deixo cair nesse recipiente, o relógio vai se montar? Eu acho que não. Eu posso jogar 1 milhão de vezes, nenhuma vez o relógio vai cair montado. Porque caos não gera ordem. Você pode olhar para esse relógio e você pode afirmar tranquilamente que alguém fez esse relógio, seja uma máquina que foi inventada por um ser humano, ou seja um ser humano que pôs a mão aqui. Alguém precisou fazer essa bagaça aqui para funcionar. Mas um relógio tem uma certa complexidade. Então eu trouxe aqui algo mais simples. Um parafuso e uma rosquinha ou uma porca, dependendo de onde você mora ou de como você chama. Isso aqui é um mecanismo bem simples. Para funcionar um parafuso e uma porca é assim, ó. Pronto. O parafuso tem o tamanho perfeito da porca, a porca tem o tamanho perfeito para o parafuso. Se essa porca fosse um pouquinho maior, não ia encaixar. Se o parafuso fosse um pouquinho menor, não ia encaixar. Encaixa porque tem uma ordem aqui. Existe uma maneira disso aqui funcionar. Consegue ver? Então, será que o caos geraria isso daqui? Será que uma explosão geraria ordem? Bom, eu não posso soltar uma bomba muito forte dentro da igreja, mas eu trouxe umas bombinhas. Nós vamos fazer um teste. Eu vou trocar de câmera. O Clebão vai me assessorar nessa aqui. Vamos lá. Bom, você está vendo que está meio preto o negócio porque a gente já fez um teste. Eu estou aparecendo na 1 também? Eu estou na 1? Beleza. Eu tenho uma porca. E eu tenho um parafuso. Eu vou deixar eles bem juntinhos aqui. Eu vou tirar a parte que já tinha explodido. E nós vamos tentar, com uma bombinha, ver se essa porca se une ao parafuso. Bora fazer um teste? Tá pegando aí, mano? Vamos lá. Foi massa, fez um barulho da hora. Mas apesar do barulho, só deixou o parafuso meio preto, né? Meio sujo. Não ficou preto de fuligem, que sei lá. Mas não juntou. Talvez seja a força, Clebão. Vamos colocar 2 bombinhas? Essa foi legal. Ainda bem que o pastor Domingos não está na casa. Deixa eu te explicar um negócio. Olha para cá. Caos não gera ordem. É a lei natural da vida. E quando acabar o culto, nós vamos acabar com essa caixinha de estacionamento. Mas caos não gera ordem. Ordem gera ordem. E Deus é o Deus de ordem. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. As vertentes para a vida são tão alinhadas que é quase um absurdo você falar que esse alinhamento veio do nada. Isso a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Muito pequena mesmo. E sabe o que é mais interessante? Que esses mesmos pensadores que eu citei no começo, eles falam que ou você crê em Deus, ou você tem fé, ou você crê na ciência. Não tem como você crer em Deus e na ciência. Pode trocar o slide, Fih. E eles colocam, não, é o Deus versus ciência. Eles colocam uma briga de Deus contra a ciência. Como se Deus fosse oposto a tudo aquilo que é científico. Deixa eu te falar uma coisa. Quando um cientista fala contra a existência de Deus,
ele não está fazendo nada além de cortar o galho que ele mesmo está sentado. Sabe, a ciência aponta para Deus. A vida, a biologia aponta para Deus. Ah, Davi, mas nós não temos evidência da existência de Deus. Cara, deixa eu falar um negócio. A ciência não explica um monte de coisa. E a gente acaba aceitando várias paradas. Porque eu não acredito que existe ausência de fé. Mesmo um ateu tem fé. Ele tem fé que nada existe no mundo fora desse aqui. Mas não deixa de ser fé. Mas o interessante é que existem mistérios do universo, cara. O fundo do mar é um mistério absurdo. Eu e o Marco e a Jamila, esses dias a gente tava brisando, falando, mano, como será que é o fundo do mar? Deve ser da hora. Deve ter umas baleias de um quarteirão de tamanho. Enfim. A matéria escura é um mistério que a ciência não explica. Sabe que existe, mas não sabe o que é. Cara, o interior da Terra é um mistério. E a gente aceita. Cara, coisas, sei lá, a migração dos pássaros é uma parada muito louca que a galera estuda um monte para tentar compreender. Mas a gente aceita esses mistérios. Mesmo que a ciência continue buscando explicar. E várias dessas coisas talvez um dia a gente alcance essa explicação. A gente aceita esses mistérios, mas quando a gente está falando sobre Deus, não, eu quero todas as evidências, eu quero uma partícula de Deus aqui agora. Irmão, deixa eu te falar um negócio. O universo combina muito com o nosso Deus, porque Deus, como eu falei, é um Deus de ordem. É só você olhar para a gravidade, mano. Existe algo mais evidente que foi feito por Deus do que a própria gravidade? Cara, Deus está na ciência. Depende da lente que você está olhando. Agora sim aquele slide, Fê. E aí é muito... Não, o outro. Isso. E sabe o que é interessante, mano? Que uma forma muito legal de você encontrar a ideia de que a vida não veio a partir do nada, mas ela foi desenhada, ao invés de olhar para um relógio, é você olhar para o ser humano, que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Porque você, a vida, é muito mais complexo do que um relógio ou do que uma rosca e um parafuso. Você é muito mais complexo do que isso. Cara, enquanto eu estou falando, seus olhos estão recebendo essa informação, está enviando para o seu cérebro. Seus ouvidos estão captando a vibração do som da sua TV ou do seu celular, está enviando isso para o seu cérebro. Cara, tem muita coisa acontecendo. Se você está com fome, a sua barriga aí está funcionando, tudo isso ao mesmo tempo. Velho, você tem DNA dentro de você, cara. O DNA possui informações gigantescas, cara. O DNA é como se fosse uma ultra mega blaster máquina, um mega computador que armazena muita informação no seu DNA. Tudo isso aponta para Deus, porque o caos não gera vida. Ah, Davi, mas nós somos simplesmente animais um pouco mais evoluídos. Sério mesmo, mano, que nós somos animais um pouco mais evoluídos? Sim, Davi, porque se você olhar para os golfinhos, eles também têm a capacidade de se comunicar. Sério, mano, eu não vi um golfinho escrever um alfabeto. Eu não vi um golfinho escrever a língua que ele fala. Eu não vi um golfinho compor uma sinfonia, pintar um quadro. Eu não vi um grupo de elefantes tendo uma discussão social e existencial. Por que nós estamos aqui? De onde nós viemos? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Você não é simplesmente um animal evoluído, um primata evoluído, um animal racional. Não, você é a primazia da criação, brother. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E sabe algo que aponta para isso? E aponta diretamente para isso? Pode passar o próximo, coloca no lei moral. A lei moral ou a lei universal. Deixa eu explicar um negócio. Independente de onde você tenha nascido, da tribo que você vive, do lugar, do país, do continente, seja na tribo lá dos Maori da Nova Zelândia, seja
na grande São Paulo, seja em Pequim, pegar algo que não é seu é roubo do mesmo jeito. Sacou? Espancar uma mulher indefesa continua sendo um crime. Bater em criança, espancar uma criança, continua sendo um crime. Não é um crime comum, é hediondo, é repugnante. A gente sente náusea. Sabe por quê? Porque Deus existe. E porque Deus estabeleceu esse padrão. Se a gente assumisse a ideia de que Deus não existe, então não existe bem e o mal. Porque isso não seria um fruto da evolução ou simplesmente de reações químicas. Isso é algo que Deus colocou em nós. Porque se nós sabemos o que é mal, nós sabemos o que é bom. Agora esse padrão de bom não pode ter vindo de nós mesmos. Ele veio de algo exterior, ou seja, veio de Deus. Ah, Davi, como assim, cara? Como eu falei, Deus te criou à imagem e semelhança dele. E Ele colocou em você atributos comunicáveis dele. Você é capaz de amar. Você tem sentimentos, emoções profundas. Você tem honra. Você tem princípios. Você tem valores. Você carrega isso dentro de você. Isso são atributos comunicáveis de Deus. E por mais que os animais, às vezes principalmente um pet, ele demonstre um sentimento pelo dono, isso nem se compara ao amor, por exemplo, de uma mãe para um filho. É um salto gigantesco, e fazer essa comparação é no mínimo ignorância. O amor de uma mãe para uma criança, a lealdade de um filho para com seu pai, são atributos comunicáveis de Deus. E tudo isso aponta para o Senhor Deus, cara. Ah, Davi, mas a religião, ela é uma mentira, porque ela é uma invenção humana para corromper e manipular os corações. Deixa eu te explicar um negócio. Não tome por padrão pessoas que usam a religião de forma errada para você eliminar todo tipo de religião. O que você pode eliminar da sua vida é a religiosidade. Mas religião significa religar, e a fé cristã nos liga e nos conecta com Deus. Então não adianta você falar: ah, mas isso tudo aí, cara, é só ferramenta de manipulação. Pois é, mas esse argumento, ele pode ser usado em contrapartida. Eu posso falar muito bem que os ateus não querem que você tenha fé, porque a fé te liberta, ao contrário do que as pessoas falam. Crer em Deus liberta a sua mente. E é muito mais fácil manipular um povo que não crê em Deus, que não crê na palavra de Deus. É só você ler um livro chamado O Livro que Construiu o Seu Mundo, e depois você vai pensar um pouco a respeito disso. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora falando sobre isso, mas eu quero concluir falando que o mundo não faria sentido se Deus não existisse. A sua vida não teria propósito nenhum se Deus não existisse. Mas a sua vida tem sim um propósito, e a sua existência tem sim uma razão. Você foi criado por Deus, e você existe para a glória de Deus. Você possui sim uma missão na terra. Você possui sim propósito. Você possui sim motivação. Agradar o coração de Deus, honrar a Deus. A sua vida não vai acabar e você vai simplesmente deixar de existir. Não, você é eterno. E a sua eternidade pode ser com ou sem o Senhor Deus. Depende da forma como você vive e da forma como você olha para o Senhor. Nessa noite, esse Deus que criou todas as coisas, e o Deus que te criou,
o Deus que te projetou, Ele olha para você. Porque ao contrário do que alguns diziam, que simplesmente Deus pode até ter criado o universo, mas o abandonou e deixou o universo acontecendo. Não. Deus criou o universo, mas Deus se importa com a sua criação. E Deus se importa com você. Deus ama você. Jesus ama você. E Ele quer se relacionar com você. O Deus que criou o universo, e o universo é gigantesco, é vasto, é enorme. Tem infinitos números de galáxias e de estrelas, de aglomerados de estrelas. Cara, é muita coisa, o universo é gigantesco. E o Deus que criou todas essas coisas é o mesmo Deus que te ama. As mãos que colocaram as estrelas no céu são as mesmas mãos que foram pregadas na cruz. Cara, Jesus ama você. E Jesus morreu por você, para que você tenha vida e vida eterna, e para que você receba perdão pelos seus pecados. É tempo de se encontrar com Deus. É tempo de se conectar com Deus. E a percepção que você tem sobre Deus, através da Bíblia, diz muito sobre você. Que você possa amar a Deus e entregar a sua vida para Jesus nessa noite. Se você nunca fez isso, faça isso nesse momento. Diga: Deus, eu me entrego. Deus, a minha vida é sua.